A infância e a adolescência mudaram. Hoje elas acontecem na internet. Celular, jogos online, redes sociais, plataformas de vídeo, conversas por aplicativos. E nesses ambientes muitos perigos circulam. Exposição excessiva, coleta de dados, publicidade direcionada, o uso da inteligência artificial, cyberbullying e por aí vai. Só que esse é um debate que interessa muito mais gente do que parece. E a comunicação está no centro dessa conversa. Onde termina a criatividade e começam os limites legais e éticos? É o que a gente vai saber agora. Não sai daí. Hoje o Fala Mercado vai tratar sobre algo que todos os profissionais, quem trabalha com campanha, quem administra redes sociais, quem cria conteúdo, precisa entender do que se trata o ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E para falar sobre isso, o Fala Mercado hoje recebe duas profissionais, duas advogadas que vivem essa transformação e vão nos explicar sobre os riscos, mas principalmente sobre as responsabilidades de quem comunica. Então, hoje comigo e com vocês aqui no Fala Mercado, Aliane Dornelles e Carol Hoffman, sejam muito bem-vindas ao Fala Mercado. Obrigada. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Eu ia dizer, a Alice está de volta ao Fala Mercado, a Carol é estreante, então eu já vou contar para vocês duas que neste programa o protagonismo é do mercado. Bora? Bora. Então vamos lá, gurias. Eu gosto de começar, vamos começar do começo, né? Como diria a frasezinha. Quando a gente fala em ECA Digital, a gente está falando sobre uma nova legislação ou apenas sobre a aplicação dele, do estatuto, né, no ambiente online? Quem começa? Pode ser. Vamos lá, Carol. Vamos lá. Como é que isso começou, né? Vídeo do Felca. Perfeito. Adultização. A gente já tinha um projeto de lei de trazer a regulação do ambiente digital para crianças e adolescentes, tramitando há uns 2, 3 anos. O vídeo foi o estopim. E agora? O que a gente vai fazer para trazer segurança jurídica, né? E a gente está falando, então, de plataformas, redes sociais, a gente está falando dos responsáveis legais para essas crianças. O vídeo dele acelerou o projeto de lei. Então, foi colocado para votação de forma mais rápida possível. Por quê? Porque se criou uma pressão. O que está sendo feito para proteger essas crianças e adolescentes, né? Então, a gente teve o Estatuto da Criança e do Adolescente para o ambiente digital. Ele é uma extensão do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, né? Então, mudou. Que já é super recente, né, gente? A gente tá falando de 1990, Exatamente. Gente. Ou seja, a gente já era nascida quando recém tinha lançado. Mas só para contextualizar quem nos acompanha, o Felca, o caso Felca, né, para quem não lembra ou não sabe do que se trata, o que é bem difícil que aconteça, mas o Felca é um youtuber, dá pra se dizer, né? Ele era um influenciador digital que denuncia outro influenciador digital, Ítalo, não vou lembrar agora o nome. Ítalo Silva, que produzia conteúdos envolvendo muitos menores nos seus vídeos, e aí ele faz toda uma investigação, enfim, uma investigação própria, né? E faz, então, a denúncia desse uso abusivo dessas crianças. E aí, claro, tem toda uma questão mais grave ainda do que meramente... Na verdade, o que ele denuncia muito, e o ECA Digital, ele não é só para isso. Ele tem diversos... A gente tem um dispositivo legal que seria impulsionado por esse vídeo do Felca, né, que é essa superexposição infantil, a sexualização de crianças e de adolescentes dentro de mídias sociais. Mas essa legislação, ela é muito maior, né? Ela vai prever várias outras questões do que o que acontece no mundo digital, que também acontece no mundo físico, né? A gente vive uma alteração, uma mudança muito paradigmática da sociedade. Antigamente, na nossa infância, Márcia, desligava a TV, vai começar o jornal, não quero mais, não estou mais exposta a uma mídia. Hoje em dia, eu tenho uma mídia direcionada o tempo todo, o dia inteiro, e muito monetizada, né? E com muitos riscos que fazem parte do modelo de negócios de grandes plataformas. Então, como que a gente vai lidar com essa exposição dentro de ambientes
tão conectados em que a gente não consegue mais tirar o físico do biológico, não, agora eu não vou mais utilizar essa aplicação aqui, eu vou correr na rua, né? Como que as crianças e os adolescentes vão ficar protegidos dentro desse espaço, desse confinamento? Que já é extremamente perigoso já para adultos, né? Sim. Como a gente falou aqui no início, né? A gente está falando de cyberbullying, a gente está falando de coleta de dados, a gente está falando... Gurias, eu vou admitir para vocês que eu sou neurótica, tá? Neurótica no sentido de... Eu tenho muito medo. Eu tenho um filho pequeno, ali a gente fala muito sobre isso. Eu tenho muito medo do que a rede pode trazer, né? Então, por exemplo, essa coisa dos jogos online, essa coisa da exposição da rede social, né? De expor o meu filho... Eu até faço algumas, né? Posto algumas coisas, enfim. Mas eu já tenho medo da exposição por perigos, vamos dizer assim, perigos mais antigos, né? Identificarem, sei lá, a escola que meu filho estuda. Né? E eu não sou nenhuma famosa pra ir, tenho medo que sequestre. Não, é realmente de expor. Agora, quando a gente entra em... Poxa, a exposição dessa criança pra monetizar, a gente fala em acesso dessas conversas em jogos online, esses acessos, né? Eu fico bem assustada. Mas o ECA Digital veio para tentar dar podemos falar que o ECA já existe, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, então... ele, na verdade, foi adaptado para essa nova realidade que vocês estão trazendo, é isso? Ele é uma adaptação para os perigos digitais, porque, na verdade, assim, a gente pode utilizar a legislação vigente como um grande guarda-chuva para proteção. Mas o que acontece? Há uma massificação desse tipo de direcionamento de um conteúdo que ele é pago. Então, tu tá aliciando crianças e adolescentes dentro desses espaços e, às vezes, alguém está ganhando dinheiro com isso. Né? Muitas pessoas estão ganhando dinheiro e a exposição é muito grande, né? A gente não sabe... todas as crianças da atualidade, elas são hiperdatificadas, ou seja, todas elas são sendo perfiladas dentro de caixinhas. Então, qualquer tipo de aplicação com uma grande visibilidade, ela vai perfilar essa criança, ela vai saber o que essa criança gosta, o que ela não gosta, esse adolescente. Os estudos mais recentes dão conta de que crianças... o córtex pré-frontal, que é o regulador neural, ele fecha apenas aos 25 anos. Tem estudos que dizem só aos 32. Uau! Ou seja, né, é muito difícil a gente determinar essa autonomia progressiva de não, agora tem condições suficientes de se proteger dentro de uma mídia social, né? Então, como é que é? O fechar a moleira, sabe? O fechar a moleira, claro. Se estima que... São vários estudos, né? Mas se estima que é em torno dos 25 anos. Gente, como assim? Se pra gente já é difícil controlar, por exemplo, numa dinâmica ali de assistir um Reels ou até algum impulso de consumo. Sim, a dopamina ali tá direcionado, bombando, né? Mas a gente sabe, não, eu sei que isso é problemático, então... Eu tenho condições de me frear. Ou fazer a escolha, né? Exatamente, uma escolha consciente. Eu sei que tá demais. Não, mas eu assim, a brincadeira do aceito, quero continuar. Ok, eu sei os riscos que eu tô exposta. Mas o que eu acho importante também de trazer aqui é que isso não é demonizar as crianças na rede social, né? Na verdade, assim, porque a gente, por exemplo, a gente gravou há pouco tempo um episódio sobre parentalidade e comunicação. E a gente falou com criadores de conteúdo que falam sobre essa questão de pais e filhos e que muitas vezes os seus filhos aparecem na rede social, né? Sim. O que existe aí, então, é só essa medida agora de proteção a essas crianças, esses adolescentes. Muitos deles, no caso dos que a gente conversou aqui, né? O Beto e a Vanessa, são crianças... são criadores de conteúdo que estão há muito tempo. Né? Então, assim... O público, isso que a Ali falou, me chama de atenção, porque o público viu essas crianças crescerem, né? As crianças deles crescerem. A Vanessa, por exemplo, tem 10 anos, mais de 10 anos criando conteúdo, e o mais novo dela tem 4, né? O Beto também deve ter 12, 13 anos, se não me engano, e os guris têm mais ou menos essa idade. Então, só que ao mesmo tempo em que o público que consome conteúdo porque quer se sentir acolhido, participar dessa vida dos criadores de conteúdo, a gente tem outras pessoas acompanhando e perfilando essas crianças também, né, gurias? Bom, tudo isso para dizer assim, o marketing infantil, ele sempre foi um conteúdo, uma área muito sensível, né? O ambiente digital, isso a Ali traz, né? Eu queria ouvir um pouco mais vocês. O ambiente digital, ele
torna essa discussão mais complexa, porque a gente começa dizendo, o ECA ele já existia, ainda que é muito novo, como a Carol trouxe, né, em 1990. Ele já existia e, teoricamente, poderia trazer toda essa aplicação do offline para o online, né? Mas ele adapta isso. Então, essa discussão, como a Carol trouxe o dado também, a partir do FELCA acelera, ótimo. Existiram naquela época várias polêmicas, né? Ai, até onde o FELCA, qual o interesse, etc. Podia ter feito, se monetizou, não monetizou. Exato, se monetizou, não monetizou. Mas assim, o que importa para a área, especialmente das gurias, né? É exatamente que acelerou um processo. E muito se fala sobre o quanto as leis acompanham a velocidade, especialmente na internet, né? Não acompanha ainda, infelizmente. Mas essa massividade do digital foi o que acelerou essa discussão? Sim, mas a gente tem que pensar num cenário levando para o marketing, né? Que foi a pauta que tu acabou de trazer. O marketing, ele migrou, digamos assim, do offline para o digital. Só que ele não olhou para o ECA de 1990, né? Então, assim, trabalhando com criadores de conteúdo e com marketing de influência há mais de uma década, são poucos os pedidos de alvará para publicidade infantil que chegam no escritório. O que é exatamente esse alvará, Carol? A gente já também gravamos um outro episódio. Fala Mercado tá muito ligado nessas coisas aí, gente. Sobre a profissionalização dos influenciadores digitais, por exemplo. E se falou muito no alvará, né? Isso. Só explica para nós, de uma forma um pouco mais didática, assim, do que se trata esse alvará quando se fala de criança e adolescente? Tá, assim, a criança não pode trabalhar. Tá, perfeito. Perfeito. Ah, ótimo. Tá. Um grande guarda-chuva, né? É um grande guarda-chuva. A criança é uma responsabilidade compartilhada, né? Exato, de todos. perfeito. E o ECA de 90 já previa. Então, se a criança fosse fazer novela, propaganda na TV, outdoor, revista, precisava de uma autorização judicial para isso. A gente chama de alvará. Tá, uma entendi. liberação judicial. Tá? Então, eu levava lá a campanha que ia ser feita, quais são os fundamentos da campanha, tempo que ia levar para gravar, onde ia ser, quem ia acompanhar. Né? Então, a gente fazia toda essa demonstração para um juiz que ia ver se aquilo ia prejudicar a criança ou não. E liberava para fazer aquela campanha. Já existia isso antes, na offline. A gente começou com marketing nas redes sociais. Então, a gente tem o perfil só da criança, a gente tem o perfil da mãe com a criança, do pai com a criança, fazendo public post. Quem é que pedia alvará? Ninguém. Mas era a mesma atividade que eu fazia no offline. Entendi. Tá? Então, assim, essa necessidade já existe há muito tempo e continuou existindo mesmo eu trazendo isso para a rede social. Né? E na rede social ainda tem uma problemática um pouquinho diferente de TV, rádio ou alguma exposição publicitária, assim, um comercial. Porque o que acontece? A interação da criança dentro desse espaço era naquele momento. Então, por exemplo, eu gravei este comercial, pronto, acabou, encerrou, vou para minha casa, vou estudar. O que acontece na rede social? Essa criança, ela tá sendo exposta o tempo todo, o dia inteiro. Eu sei se ela tá indo à escola, se ela tem o seu lazer, se ela tem o seu direito de desconexão assegurado, né? Então, e além disso, a interação não existia. Não existia uma interação tão grande como existe hoje. Então, tu imagina, a gente estava falando minutos antes aqui de o córtex pré-frontal não é suficientemente fechado até os 25 anos. Então, tu imagina eu sendo uma criança ou um adolescente, expondo a minha realidade dentro de uma plataforma em que qualquer pessoa tem acesso imediato a mim. E pode me dizer coisas horríveis, né? Haters é um problema, hipersexualização é um problema, e não é nem se o conteúdo ele é sexualizado ou não. A questão é tão problemática que às vezes é um post normal, né? Uma questão normal. E eu acho interessante que a Anne trouxe essa questão do tempo de exposição, né? Porque a Carol fala, e gente, parece ridículo, porque como eu não trabalho com isso, não trabalho no sentido, não crio conteúdo, não faço campanha, não exponho meu filho, enfim. É meio óbvio, né? Dizer isso assim. Gente, isso sempre existiu, né? Sempre precisou dessa autorização. E a Ali diz, nessa exposição e essa interação, ela era reduzida àquilo ali. E aí o que me veio na cabeça é o seguinte, por exemplo, a Carol trouxe, fazer novela. As crianças, por exemplo, que faziam novela, eram reconhecidas, então tinham
um pouco mais. E a gente ouve muito, por exemplo, essas crianças, e a gente, vamos lá da nossa época, né? As crianças da nossa época de novela, a gente também acompanhou elas crescendo. Sim. Né? E elas falam muito, né, muitas delas, o quanto, perdi minha adolescência porque eu tava trabalhando, perdi minha infância porque eu tava trabalhando, já era conhecida, enfim. Agora, essas crianças têm muito mais tempo de exposição, ficam famosas por muito mais tempo e interagem ou não, né? Mas enfim, tem essa possibilidade de interação. Não precisa mais da TV, da publicidade. Elas estão ali. Ou até era muito uma capricho da vida. Vou saber da vida desse adolescente daquela época. Aí tu via a matéria. Hoje já não tem mais isso. É o momento inteiro. Então a gente é bombardeado o tempo inteiro sobre a gente mesma, como se fosse um espelho. E quando a gente está num peculiar estágio de desenvolvimento, que é o que crianças e adolescentes estão, isso se torna muito preocupante. Como que essa criança vai se desenvolver dentro desse ambiente? Porque ela pode chegar aos 18 anos e às vezes até desenvolver esse trabalho artístico e sustentar a sua família e dizer assim, eu não quero mais. E então eu não quero mais nada disso. Porque eu acho que, né, agora eu tenho condições de dizer ou de gerir a minha vida como eu achar melhor. Então, tu entende como é problemático? Claro. Se tu pedir uma autorização para uma... A gente vai ter muito o princípio da autonomia progressiva, né? Um adolescente de 12 anos, ele é muito diferente de um adolescente de 17, né? A adolescência é um período ali de 6 anos muito complicado. Já fomos adolescentes, temos histórias, assim, geniais que não caberiam aqui, né? Acho que até é melhor a gente deixar bem quietinho. Mas... efetivamente é isso, a gente não sabe ainda até que ponto esse tipo de exposição vai interagir e inclusive tem vários estudos no sentido de que muita exposição, muito consumo de conteúdo tem resultado numa derrocada, numa epidemia de transtorno mental dessa população, de depressão, automutilação. Então, coisas, é muito gente, complicado. Equalizar, assim, a proteção de direitos e também... os deveres, que nem a Carol disse, sempre existiu o trabalho, né? E vai continuar existindo, né? Mas agora, como que a gente vai estabelecer esses limites se é só levantar um celular e fazer uma gravação, né? É isso que a gente... E a gente tá falando de um ambiente digital, Carol, também, que a gente chegou... Eu sempre falo isso, né? Os tempos de aceleração, eles estão cada vez mais curtos, né? Sim. Então, assim, quando nós, né, nós aqui mais contemporâneas entre nós, né? A gente estava falando, esses dias eu estava brincando sobre isso, o Mirk, o ICQ, o MSN, o chat do Terra, a gente foi evoluindo, né? Assim, evoluindo no sentido de plataformas. Mas, assim, sei lá, do Messenger, do Facebook pro WhatsApp, é um tempo muito curto, né? E aí a gente também está falando sobre coisas mais perenes do que a publicidade, a novela, que tem uma duração mais curta. A gente fala muito sobre os nossos filhos talvez tenham profissões que ainda não existem, né? E isso também passa pelo influenciador, que na nossa época... mas o influenciador sempre existiu. Gente, conceitualmente sim, não é? Eu estou falando da profissionalização da influência, né? Isso tanto para a criança ser um influenciador, como para os pais que criam conteúdo ou criam campanhas, enfim, as marcas que criam neste ambiente digital. É esse olhar que o ECA traz. Não é só para as marcas, né? Assim, a gente tem uma necessidade grande de letramento digital de toda a população. O que é o letramento digital? Saber como usar. Quem é que lê manual hoje? A gente pega, a gente instala, o celular sai usando. Ninguém vai lá, como usar melhor a minha máquina, a minha câmera do meu iPhone 17. Estou deixando de usar um monte de coisa boa porque eu não vou atrás. Então, assim, tudo é feito já pra gente ser usuário. O que é usuário? É a mesma denominação de quem é consumidor de droga. Né? Então, tudo já é feito pra gente sair usando. E a gente fica impressionado como os nossos filhos saem usando. Nossa, melhor gente, que nós. É bizarro. Tá? Isso então, é bizarro. Tudo já é feito de uma forma assim e a gente não tem letramento digital, a gente não sabe como funciona, por que funciona dessa forma. Então, todo mundo envolvido, não só mercado, mas pais. Né? Então, todo mundo está dizendo, porque isso é para as plataformas, isso é para
quem fornece tecnologia, quem faz tecnologia, mas e nós que fornecemos o celular, o tablet para os nossos filhos? Qual é a nossa responsabilidade? Ela é imensa. Por quê? Porque nós estamos dando acesso a algo sem conhecer aquilo, né? Então, é muito importante que antes de qualquer questão que eu vou levar o meu filho para o conteúdo dele ser habitual numa rede social, eu achar que ele gosta daquilo. Eu tenho escutado muito de muitas pessoas que a gente tem feito o alvará judicial da nova regra. Ele faz isso porque ele gosta. Seu filho tem condição de dizer se ele gosta mesmo? É uma criança. Tem 4 anos, 5 anos. Ele me pede pra aparecer. Meu filho tem 3 anos, ele me pede pra aparecer. Claro, eu gravo receita com meu filho. Claro. Gente, eu chamo meus seguidores de personas. Ele abre o celular e fala... Personas. Oi, personas. Ai, maravilhoso. Mas, gente, até porque os nossos filhos, né? O Lipe já é mais velho, né? Tá com 10, eu ia falar 9. Mas, assim, os nossos, por exemplo, são frutos de pandemia, né? Vamos botar também esse recorte. O meu filho, por exemplo, ele adora uma chamada de vídeo. Então, ele tá com saudade de alguém, ele diz, mãe, liga pro fulano. Sim. Porque ele foi criado. As pessoas não conheciam os nossos filhos no offline, né, no presencial. Então, isso também, né, tu proporciona esse acesso, porque também nem tudo é maquiavélico também, né, gente? É natural. Acho que esse letramento é extremamente importante, porque... como a gente falou, quando a gente era criança, é isso. Viu a sessão da tarde, terminou, bora pra rua. Tinha menos opções, né? Não vou dizer que tinham menos perigos, porque como as gurias trouxeram, a pedofilia, por exemplo, sempre existiu no off, né? Enfim, então, é importante perceber também que esses perigos, eles sempre existiram, mas esse contato é importantíssimo que a Carol trouxe, que é a gente é que oferece esse acesso. Exatamente. Aliás, os estudos geracionais, né, não só da nominação das gerações, mas das características, se fala, né, que a nossa geração é a geração do acesso, né? A gente teve a geração do ter, a geração do ser e agora a geração do acessar. Mas antes da gente continuar esse papo, eu preciso lembrar a nossa audiência que este é um programa, na verdade, de oferecimento da Corsã. Estão abertas as inscrições para o 2º prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Então, se você é jornalista ou profissional de comunicação aqui no Rio Grande do Sul, inscreva seu trabalho e concorra com reportagens sobre saneamento, saúde pública e meio ambiente. As inscrições vão até 20 de dezembro. Voltamos, então, gente, para falar sobre um ponto que a Carol me deu um gancho aqui, que a Carol fala assim, não é só o ECA Digital não é só sobre marcas, é sobre também pais. Eu queria entender com vocês em que momento o ECA Digital e essas preocupações legais deixam de ser apenas uma problemática de pais escola ou educadores como um todo e passa a ser um problema da comunicação, né? Dos comunicadores, do marketing, da publicidade. Em que momento esses públicos se encontram quando a gente fala de ECA Digital? Olha, é muito importante a gente ter a noção de que o influenciador influencia em tudo, né? Então, assim, no momento que um criador de conteúdo, influenciador, faz um conteúdo com seu filho, com a sua filha, ele está influenciando outros pais que não têm letramento digital. Então, a gente entrou nessa seara da educação, né? Eu falo em letramento, mas é educação digital. Então, a gente está entrando em pessoas extremamente ignorantes sobre aquilo e que acham que aquilo é bom. Então, a gente... quem cria conteúdo, quem está fazendo e está usando a imagem do seu próprio filho para oferecer um produto, um serviço, tem que ter um mínimo de noção, né, da responsabilidade que está trazendo para a família que está consumindo aquele conteúdo. Criança, principalmente, empatiza muito, engaja, né? É verdade. Se tu vê um conteúdo nesse sentido, tu vai te sentir empática com aquela situação. Total. Gente, vamos botar isso na prática para quem não trabalha com isso. Posta uma foto sozinha. Vamos falar em números baixos aqui. 50 curtidas. Posta uma foto ou da tua criança ou com a tua criança. 200 curtidas. É impressionante, é verdade. Empatiza muito. Gente, eu queria entender também assim,
Eu não ouvi a tua resposta antes, desculpa, Ali. Não tem problema. O que acontece? Eu acho que a gente pode também dar alguns passos para trás para dar vários para frente. A Constituição de 88, né? Eu já tinha, acho que da outra vez que eu vim eu falei, mas é nosso artigo mais importante quando a gente fala sobre crianças e adolescentes, que ela vai no artigo 227, ela vai definir que é dever de todos, pais, responsáveis legais, sociedade civil, Estado. E dentro de sociedade civil, a gente tem também grandes plataformas. Então, a responsabilidade de proteger com absoluta prioridade dentro desses espaços, ela é uma corresponsabilidade entre todos os atores que, de alguma forma, estão ligados à criança e adolescente. Como é que é? Para criar uma criança é preciso uma aldeia. Eu então, amo essa frase. Isso está positivado na nossa lei, né? Na Constituição de 88, 30 e poucos anos, né? Então, quase 40. Então, o que a gente pode ter daí? Que vai fazer vai dirigir uma criança dentro de um espaço. Mas estou falando especificamente sobre grandes plataformas que monetizam, que lucram. Alguém lucra com pedofilia, porque senão não existiria. Com certeza. Entendeu? Alguém lucra com hiperconsumismo, né? Alguém lucra com, por exemplo, não posso falar aqui, mas com uma maçãzinha de certo personagem, né? Então, essa maçã é saudável? Aquele macarrão é... Então, esse tipo também vai perpassar na comunicação desses outros signos, né, de outras coisas direcionados para o público. E crianças e adolescentes são consumidores vorazes. Eles querem, eles não entendem o porquê, eles não entendem o valor do dinheiro. Então, eu quero isso agora. Dia desses, meu filho me pediu, olha aqui, este moço que estava vendo um shorts, né, no YouTube, ele vende um energético para crianças, mãe. Meu Deus. E ele parecia, já naquele momento sem energético, já parecia uma pipoca dentro de casa. Como criança, como normal, né? Como adequado ao desenvolvimento. E ele, se eu preciso provar, isso vai me deixar muito mais esperto. Então, olha, não era uma publicidade, assim, direta. Já faz algum tempo, foi, né? Antes ECA Digital, ele pedia mais coisa, agora ele pede menos. Então, eu vou chegar esse momento vai chegar pra mim, Ali. Boas notícias. Vai chegar pra nós, Carol. A tendência, ele pede menos. Pede muito, mas pede menos. Porque antes era assim, a cada uma piscada, uma pedida, né? Então, agora ele já... A autonomia progressiva, ele já consegue frear alguns estímulos. Mas eu fiquei pensando, era um conteúdo falando de brinquedos, fazendo aquela... E não, e daí agora eu vou tomar esse energético que é direcionado para crianças. Gente, mas que necessidade a gente tem de um produto, um energético para crianças, né? Aliás, né, gente, se a gente for falar... Claro que, como a gente está falando aqui, né, o mundo digital acelerou o Felca traz essa discussão. O boom do marketing levado para o ambiente digital traz essa reflexão. É evidente, né? Os perigos estão ainda mais acentuados no ambiente digital. Mas, assim, quando a Ali traz a energético para criança... Gente, a gente é da época de publicidade de cigarrinho falso. Da moedinha de R$1 falsa, de chocolate. Então, assim... vamos de novo no que a Carol trouxe, assim, essas coisas sempre existiram. Eu tenho uma dúvida agora, me surgiu ouvindo vocês, que é assim, esses alvarás, essas permissões, esse acompanhamento, me corrijam se eu estiver errada, mas no caso de criança e adolescente também precisa de um laudo psicológico, né, para ferir que a criança e o adolescente podem, então, participar disso. E provavelmente já existia no ECA, no ECA offline, diríamos, né? Quando o criador de conteúdo, o influenciador, o ator, inclusive, né? Porque eles viraram criadores de conteúdo, todos os atores e famosos no geral. Eles são os protagonistas dos seus perfis, mas a família está envolvida... ou porque fala sobre parentalidade, ou porque fala sobre dia a dia, ou porque fala sobre lifestyle, enfim. E pontualmente essas crianças, esses adolescentes surgem nesses conteúdos. A regra é a mesma? Precisa desses documentos, dessa segurança? É o clássico do direito, depende, né? Tá. A gente vai monetizar essa criança, vai ter dentro do perfil do adulto. Essa criança, ela vai trabalhar, ela vai ter conteúdo impulsionado ou monetizado? Se sim, precisa do alvará. Se são...
exposições esporádicas. E isso é muito... Esporádico é muito difícil para quem é um influenciador digital, né? Esporádica seria, né, para nós, né, que não... Eu, por exemplo, não... Uma por mês. Uma por mês. Agora, o meu filho já não quer mais, né? Então, assim, essa eu não quero. Ou tu tá me filmando, eu não quero. Então, ele já, né? Então, ele já tá me colocando limites que antes não existiam, né? E eu sempre pergunto, tu te importa? Né? E ele sempre me dá, não, eu não quero. Então, acabou, né? Tanto é que eu brinco muito que ultimamente as fotos todas são com muitas caretas. Ele faz muitas caretas, né? Uma carinha normal, né? Aí ele diz, não quero, fiz careta. Então, é um jogo de... Ele também não quer se expor. Então, o que acontece... tem essa monetização, né? Vai ser impulsionado esse conteúdo, porque ele vai gerar uma empatia, um engajamento, né? É mãe que nem eu, né? Aí daqui a pouco já tô vendendo aqui um outro produto, sei lá, uma skincare, alguma coisa nesse sentido, né? Então vai depender muito da situação. Eu lembro agora, só um comentário super aleatório, mas é que eu lembro que esses sorteios que tinham, assim, na época tinham, sei lá, umas festas, umas coisas que eu ia com os meus pais me levavam, né? Nessas comendas que chamavam na época, que era festas pra família como um todo. E aí tinha um sorteio e tal. Gente, eu tinha 14 anos, eu acho. 13, 14 anos eu ganhei. A única coisa, acho que eu ganhei em sorteio na vida. Uma cesta de produtos de pele, limpeza de pele. Não sei, eu tinha 13, 14 anos. E eu lembro que, obviamente, eu dei pra minha mãe, né? Mas eu tinha 13, 14 anos, eu já achava aquilo... Claro que eu dei pra minha mãe, porque ela também não ia me deixar usar, né? Então eu dei porque eu sabia que eu não ia... Mas eu já achava aquilo... Eu faço limpeza de pele, eu sou uma adulta. Imagina uma criança com energético, gente. Meu Deus, meu filho, eu digo que eu tenho 5 filhos num só. Imagina o Pedro consumindo um energético. Mas a gente tá com um alto, se a gente for analisar estudos, né, de plataformas que estudam o marketing de influência e o consumo, né? A gente tá com um alto consumo de skincare por adolescentes de 12 anos. Por causa do TikTok, né? TikTok Shop, enfim. Então, imagina, crianças de 12 anos, colágeno a 1000. Gente, se eu botar uma foto minha hoje e outra de 10 anos atrás... Já é um colágeno incrível. Olhar pra avó e dizer, meu Deus... Ela sabe é um colágeno no free, né? Hoje em dia tem que comprar, tem que adquirir, né? Gente do céu. Não, essa adultização que a gente não percebe, eu acho que isso... Né? Não, gente, isso é chocante, né? Quando a gente vê as crianças se maquiando, as meninas especialmente, né? Meninas também, mas assim, essas meninas querendo maquiar. Aliás, tem, né? O esmalte hipoalergênico, as maquiagens já começam... A indústria do cosmético já começa a produzir para crianças. Mas, uma vez eu fui alertada de uma coisa que parece muito bobo, assim. Esses carrinhos de shopping que os adultos vão fazendo... E a criança tá ali simulando que tá dirigindo. Se isso não é um processo de adultização... Gente, ela tem... E o meu filho já andou, inclusive, não é? A gente, de novo... Vamos sempre deixar claro, assim, ninguém tá demonizando nada, né? O que a gente tá falando é dos impactos... porque não tem como voltar atrás, né? Então vai ser... Hoje é uma realidade, no ano que vem vai ser outra realidade. E não vai frear, vai ser muito acelerado. Essa é uma conversa que eu tenho muito com mães, né? De amigas, assim... Mães de amigas, não. Amigas mães, né? Que é isso, a gente precisa entender esse equilíbrio que é não demonizar essa interação que essas crianças vão ter e adolescentes têm, né? O avanço é natural, mas saber esses limites, né? Como a gente fala, por exemplo, dos jogos online. Mas, sei lá, o meu filho... Eu vou dar um exemplo aqui pessoal, né? Acho que eu já falei sobre isso. Na minha casa é terminantemente proibido o Roblox. Né? Meu filho tem 6 anos, recém-feitos. Então, assim, não pode. Mas não pode. E aí, quando eu comecei a explicar pra ele, eu disse pra ele, filho, esse é um jogo que ele é indicado... de 7 a partir do 7, sendo que dos 7 aos 13 anos com monitoramento, e só então começar a liberar um pouco mais, né? Claro que ele fixou essa informação, né? Então ele fez 6, ele já disse, não mãe, então ano que vem eu já posso jogar Roblox, por exemplo. E eu digo pra ele, filho, se Deus quiser ano que vem o Roblox está proibido no mundo, tá? Então assim, espera que a gente chegue lá. Mas, por exemplo, esses jogos online... existem ganhos, né? Da interação da criança com outras crianças de uma comunidade, né? Eu tenho, por exemplo, também vou trazer outro exemplo pessoal. Eu tenho um sobrinho
de 6 anos também, que ele é incrível nessa parte de tecnologia. Ele domina muito, ele faz inclusive um curso de programação, assim, porque o guri tá voando nessa área por uma série de questões. Então, assim, não dá pra demonizar, né? Assim como não dá pra demonizar o marketing de influência que envolve crianças e adolescentes. Estou aqui, eu falando, discursando, quando eu começo dizendo que o protagonismo é do mercado, é delas, mas é que isso me empolga demais, entendeu? Quando eu brinquei, o programa é meu também, eu vou falar o que eu quiser. Não, tô brincando, gente, mas assim, vamos lá. Então, não dá pra demonizar essas coisas, elas estão postas, né? Os nossos filhos estão expostos, nós estamos expostos. Aquela velha história do, vai comer doce escondido da criança. Não, tu não vai demonizar o doce, né? Tu não vai, porque tu também consome. Mas a questão é esse limite, esse ECA digital, então, vem para dizer, inclusive, para a sociedade, porque isso é para a sociedade, é para uma aldeia, como eu adoro essa frase, é preciso uma aldeia para educar uma criança, para dizer que a internet, o ambiente digital, não é terra de ninguém. Né? Ele começa sendo assim, né? Eu já falei em outros episódios, eu vou continuar falando que pra mim a rede social da qual eu faço parte é o esgoto da sociedade. É ali que vem as coisas mais esdrúxulas, né? É muito legal, muito bacana, mas, né? É dali que saem os haters, né? Os pedófilos, etc. Né? Estão bem escondidos atrás da tela. Gurias, na prática, né? O que vocês entendem quando a gente fala do ponto de vista da comunicação, né? Não é que não estou excluindo dessa conversa pais e educadores, né? Mas do ponto de vista da segurança jurídica, quando a gente fala de ou marcas ou criadores de conteúdo, influenciadores, administradores de redes sociais, quais são os erros mais comuns? A Carol trouxe um importantíssimo que é pouco se sabe ainda dessa profissionalização e, portanto, poucos pais ou responsáveis legais por crianças e adolescentes sabem, por exemplo, da exigência do alvará e do laudo psicológico. Mas quais são os erros mais comuns que vocês veem dessas marcas ou, né, desse mundo da comunicação quando a gente bota nesse contexto do ECA digital? Assim, o que para vocês é muito latente, né? Sei que a Ali tem um trabalho muito forte na parte de games, né? Eu pesquiso principalmente no meu mestrado, foi isso agora no doutorado também, a questão de jogos. O que a gente vê muito dentro dessas interações é a publicidade que chega dentro desses espaços inadequada. Então, por exemplo, eu tenho um jogo que é uma classificação livre, e a publicidade que vem é para um jogo de 18 anos. Então, por exemplo, essa adequação à faixa etária do jogo, ela é muito importante, porque eu estou dizendo, o teu filho, a responsabilidade recai muito sobre pais e mães e responsáveis legais. Então, se eu estou dizendo, esse jogo é adequado para público livre, então não tem problema uma criança de menor idade utilizar esse jogo. Mas a publicidade que vem patrocinada vem in-game, né? A criança está jogando, interage com o jogo. Essa publicidade, ela não é adequada. Então, isso precisa ser sempre linear, né? Então, como que a gente controla? Quem explora esse tipo de serviço sabe que é uma criança, né? O ECA Digital, ele tem uma questão muito importante que é conteúdo publicitário direcionado à criança ou de acesso provável. Esses dias eu dei um exemplo do acesso provável, por exemplo, crianças naturalmente gostam de futebol, meninos principalmente. O futebol está tomado por bets. E publicidade de bets o tempo todo. A Copa do Mundo foi, né, a farra da bet. Né? E a gente sabe que é uma questão muito problemática, é uma questão que vicia, né? Cassinos... e é uma questão que dá uma derrocada na saúde mental de quem utiliza, né? Então... É um vício na dopamina e é um vício que tu vai desenvolvendo já, às vezes, na primeira infância. Então, como que a gente vai... Esses acho que são os maiores desafios da gente equalizar como que o ECA Digital vai funcionar na prática. Vai depender de muita fiscalização do poder público, né? Então, por exemplo, um jogo de futebol tem acesso provável por crianças e adolescentes, né? Camisa de futebol, patrocinadora de futebol também tem esse tipo acesso provável. Por que a criança vai estar fazendo vai estar utilizando aquilo, né? Que é ilegal para menor.
menores de 18 anos, né? Então, são muitos os desafios e Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Adoro essa frase. Mas... gente, mas e né? E se tu for... Eu fiz um outro estudo tempos desse, por exemplo, para tu conseguir baixar um tigrinho, tu precisa entrar numa plataforma, e aí lá dentro tá escondido dentro de outras bets esportivas, né? Que o Tigrinho é um cassino virtual, quanto bets é uma suposta aposta, né? A gente não sabe até... a gente não tem conhecimento desse algoritmo para poder dizer o que ele faz, o que ele influencia, o que não. No entanto, o que acontece? Se tu colocar, por exemplo, assim, ó, jogo de cassino numa Play Store... vão aparecer diversos jogos de cassino sem incluir dinheiro, apenas a emoção ali de rodar aquele jogo. E isso tem como classificação livre, ou seja, é um similar muito parecido. Tu entende que tu consegue viciar em outras questões que não sejam? Então, são muitos os desafios. E na questão dos jogos, acho uma questão mais importante também, andei verificando, e esses dias até na minha casa deu uma briga homérica, foi que o FIFA, sabe o FIFA, o jogo clássico, né? Clássico. Esse que é o online, ele, para a empresa de jogos não se adaptar ao ECA digital, porque não é só exposição, não é só marketing, tu tem uma série de regras para evitar essa datificação precoce, tanto da infância como da adolescência. O FIFA, ele tá na loja de aplicativos para 18 anos. E aí o meu filho disse, tá mãe, mas é só um jogo de futebol, eu já jogava. E agora eu não consigo jogar mais, porque meu filho tem 6 anos e joga. E porque é 18 anos. Eu disse, tá, mas quantos anos você tem? Eu tenho 10. Tá, e quanto tá dizendo? 18? Tá, então tu quer dizer que se eu te dou a chave do carro, só pode 18, né? Eu te dou a chave do carro, é o quê? Ai, não, mãe, é só um jogo. Gente, eu tô pensando que essas discussões vão chegar na minha casa com uma criança a gente tá falando de uma discussão da Liane com uma criança de 10 anos. 10 anos. Argumentando desse jeito. E ele vem direto. Não, mas eu usava ontem. Não, eu imagino que vocês, como advogadas dessa área, lidando com filhos, gente, deve ser desesperador. É muito difícil, assim, e às vezes eu deixo, preciso trabalhar. Sim, né? é isso, né? A gente tá falando sobre isso. Exato, mas então, por exemplo, assim, qual é o mínimo de requisito que eu preciso para que eu me sinta, no mínimo, confortável dele utilizar uma aplicação? Eu não vou autorizar ele a utilizar uma aplicação que tá me dizendo assim, ó, tá dizendo pra mãe, é para 18 anos. Eu não vou autorizar ele a utilizar, não adianta, né? Carol. Eu vou entrar no marketing de influência, né? Vamos lá. É o meu chão. Acabou a informalidade no marketing de influência. A gente tem um mercado bilionário do marketing de influência que funciona com contratação por direct. Isso acabou, né? Então, assim, contrato, briefing, formalização, tem que ter análise jurídica daquele briefing, o que a criança vai fazer, como vai aparecer. Isso precisa acontecer, né? Então, assim, a gente tem muita... porque campanha de marketing tem que ser muito rápida, a aprovação tem que ser rápida, não tem tempo. Acabou. Quando a gente está falando de criança, a gente precisa de tempo, a gente precisa de planejamento, a gente precisa de conformidade legal. Né? Todas as empresas vão ter que começar a se adequar e se dar conta de que é assim que funciona. Não tem mais alvará em uma semana, não posso mais ficar distribuindo alvará pelo Brasil inteiro, aquele que sair primeiro eu uso. Não, agora é juízo prevento, na cidade onde a criança mora, não tem... Acabou a gandaia. Não é terra de ninguém, como a gente falou. Agora é planejamento, é campanha. Quando a criança vai aparecer? Dia das Mães, Dia dos Pais, férias escolares, Dia da Criança, Natal... Já vamos planejar quem vai aparecer, quem a gente vai contratar, como vai ser essa campanha, tudo formalizado. E assim que a gente vai ter que Combinado não sai caro, né, Carol? Exatamente. Combinado não sai caro pra ninguém, né? Pra tudo rodar vai ter que ser assim. E nem pra sociedade, inclusive. Ai, gente, eu tinha mais umas 5, 6 perguntas aqui pra fazer. E até como eu disse, eu sou uma neurótica dessa área. Mas realmente, a gente, terminou nosso tempo. Já tô prometendo pra nossa audiência a parte 2, porque eu tenho certeza que tem muito assunto ainda sobre ECA digital. E a gente trouxe 2 advogadas que trabalham, que militam, enfim, nessa área digital, né? A Carol muito nessa parte da influência, a Ali muito na parte da publicidade e nos jogos online. Acho que cabe, inclusive, a gente falar sobre estas publicidades, estes jogos online, né? Porque a gente está falando de futuros consumidores, né? Como a gente estava falando, crianças engajam, né? Audiência, mas elas também são potenciais... São consumidoras vorazes, né? E só para concluir, assim, a gente falava, por exemplo,
quando veio o Netflix, ou toda essa galera do on demand, né? Se falava assim, nossa, as crianças não vão ter acesso a comerciais, né? Foi uma coisa que a publicidade se questionou naquela época. Eu tô falando de 2012, 13 ali, eu lembro que a gente começou essa discussão, que era assim, nossa, e agora? As marcas vão ter que se reinventar, né? Porque a criança realmente... Eu vou até confesso, assim, o Pedro não é uma criança que pede muito, porque ele é pouco exposto à TV aberta, né? Vamos dizer assim. Então, essas publicidades são menos impactantes. Eu não deixo ele assistir YouTube ainda, pelo menos. Ainda que tenha o YouTube Kids, né? Também, por isso que eu tô dizendo, a gente não dá para demonizar essas plataformas, porque existem pessoas muito sérias fazendo trabalhos e análises e olhando para isso, sim, tá? Mas aí migrou, né? E aí as redes sociais apareceram com força, e aí as bets, e os jogos, e os influenciadores. Então, assim, a publicidade como um todo, né? A comunicação, o marketing como um todo, ele vai dar um jeito de se adaptar, né? A gente deu esse jeito de se adaptar a vida toda. Então, é preciso realmente olhar. E vamos ficar com essa última frase que a Ali trouxe, que eu tenho uma camiseta, inclusive, com essa, que é preciso de uma aldeia para criar uma criança. E daqui, neste recorte, a gente falou sobre a segurança jurídica. E eu já me comprometo com a audiência de ter a parte 2, porque tem bastante coisa ainda para falar. Gurias, muitíssimo obrigada. Obrigada. Eu agradeço. Adorei, inclusive, trazer a segurança jurídica numa linguagem que todos vocês entendem. E eu também saí daqui com a minha cabeça explodindo. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, então, muito obrigada pela audiência, pela paciência. Lembrando os nossos pedidos finais, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.